Só que a maior parte dos adultos, quando eles estão, por exemplo, em casa, a criança tá no quarto brincando, fazendo alguma coisa, e a criança tá em silêncio, a maior parte das pessoas dizem que criança em silêncio é criança aprontando, criança quieta é criança fazendo arte. E isso não é verdade. Criança quieta é criança concentrada. Talvez o que a criança esteja fazendo você não goste, mas ele está concentrada. E se ele está concentrada, significa que ela está aprendendo alguma coisa com aquilo. Há algum tempo atrás, por exemplo, eu estava na casa de uma colega minha, ela tem um filho de 2 anos e a criança simplesmente sumiu. Nós estávamos na sala e a criança foi para outro cômodo e nós não sabíamos onde a criança estava. Estava dentro da casa, mas não estava no mesmo cômodo que nós. E aí, em dado momento, ela olhou em volta, não viu o filho e saiu pela casa procurando. Quando ela chegou na cozinha, a criança estava com 2 copos de água, transferindo a água de um recipiente para o outro. Na hora em que ela viu aquela cena, ela imediatamente já se armou, já abriu a boca, assim como quem fosse brigar com a criança, porque tinha molhado o chão e a criança brincando com água, brincando com os copos. No momento em que ela fez isso, eu interrompi ela. Eu virei para ele e falei, calma, não é bem assim, ele está concentrado, ele está brincando. O fato da criança transferir água de um recipiente para o outro está treinando a coordenação motora dela, está mostrando para ela que se cai fora, ela precisa ajustar o movimento. Então a criança está fazendo aquilo porque ela está treinando a coordenação motora e ele estava em silêncio. Na cabeça da mãe, a criança estava fazendo arte, brincando com copo, brincando com água. Quando eu olhei para aquilo, eu identifiquei que a criança estava fazendo uma atividade que não tinha problema nenhum com aquela atividade, era uma atividade segura, a criança estava sentada no chão, numa superfície segura, era só água, água seca, sabe? Não é um prejuízo enorme. E a criança estava concentrada treinando a atividade motora dela, né? A concentração e a habilidade motora dela. Então, nesse cenário, muita gente diria que a criança está aprontando, enquanto outras pessoas que têm um olhar um pouco mais apurado, diria que a criança está se desenvolvendo. E essa criança estava quieta. Então, criança quieta é criança que está fazendo atividade. Só que, geralmente, a atividade que a criança está fazendo, o adulto não gosta. E o adulto briga porque a criança estava brincando com água, estava brincando com um copo. Sendo que aquilo faz parte do desenvolvimento dela. Aquilo, naquele momento, era importante para ela. Então, se você está o tempo todo brigando, batendo de frente com a natureza do teu filho, não deixando com que ele se desenvolva e que ele descubra o mundo, essa criança não vai te obedecer. Você não está sendo razoável com o que você pede. Você não está sendo compreensivo com o que o seu filho precisa. Ele tem as necessidades dele, ele tem as demandas dele e ele precisa fazer aquilo para que ele se desenvolva. Para você não faz sentido nenhum virar água de um copo para o outro, porque você é adulto, você já passou dessa fase, você já teve a sua oportunidade, ou não, porque vai ver alguém tirou essa oportunidade de você também, de fazer aquele exercício. Mas a criança que tem 2 anos, ela tá descobrindo o mundo, ela tá treinando uma habilidade nova. É fácil para você olhar de fora com 30 anos e falar que aquilo faz bagunça, que aquilo faz sujeira, que aquilo é inútil, mas a criança de 2 anos está fazendo aquilo pela primeira vez. É importante para ela. Então, se você quer que o seu filho te obedeça por admiração, se você quer definitivamente que o seu filho tenha prazer em te obedecer e que você não precise ficar brigando, batendo, discutindo, você tem que entender que o que você vai pedir para ele precisa estar alinhado com o que ele pode te entregar. Deixa a criança explorar, deixa a criança ser criança, deixa a criança crescer, deixa a criança se desenvolver e peça para a criança aquilo que ela pode fazer por você. A criança não vai ficar 2 horas do seu lado na fila do banco esperando que você seja atendido. Ela vai começar a correr pela agência, ela vai querer riscar as paredes, ela vai subir de cadeira em cadeira. E isso não significa que o seu filho é terrível, significa que o seu filho é uma criança saudável. Porque se ele fica 2 horas parado, olhando pro nada, esperando você ser atendido no banco, algum problema tem com essa criança. Porque as crianças verdadeiramente saudáveis, elas vão brincar, elas vão tentar encontrar uma forma de se divertir mesmo estando em um ambiente chato. A criança é criativa, então se ela tá num ambiente que não é atrativo para ela, como uma agência do banco, ela vai pular de cadeira em cadeira, ela vai fingir que o chão da agência tem lava e que ela não pode pisar no chão, ela tem que ir por cima dos obstáculos. E isso é normal, e isso é saudável. Então a obediência requer que o adulto saiba que a criança tem as próprias demandas e as próprias necessidades e que se você quer de fato que o seu filho te obedeça, você precisa criar condições para que ele faça isso. Se você não quer que o seu filho corra pela agência do banco, tem que lembrar antes de sair de casa que ele é uma criança e que ele precisa de uma atividade para se distrair. E aí você leva um caderninho para ele desenhar, você leva um quebra-cabeça para ele montar, você leva um carrinho para ele brincar, porque enquanto ele estiver no banco esperando o seu atendimento, a criança vai ficar entretida com aquela atividade, aquele brinquedo que você levou. Você vai direcionar o comportamento da criança. Exigir que ela fique quieta olhando pro teto não é possível se tratando de uma criança pequena. Então, se
se você não consegue exigir isso porque o teu filho não tem maturidade para te atender, você precisa exigir outra coisa. Ok, ele não pode ficar pulando de banco em banco, tá bom, mas ele pode brincar de massinha, ele pode fazer um desenho, ele pode brincar de carrinho, então você vai direcionar o comportamento. O adulto que não tem o olhar afinado com isso, não sabe quais são as necessidades da criança e qual é a demanda da criança, não consegue fazer com que ela obedeça, porque acaba exigindo da criança coisas que ela simplesmente não pode atender.